nação bandista, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso querido canal Umbanda das Nações. Tá vendo? Esse vídeo não é inscrito aqui no canal ainda, pois já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante. Vamos ajudar cada vez mais esse nosso querido canal a crescer. Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Boa noite para a Vinier. Boa noite, minha filha. Boa noite, nação bandista. Para Vinier, a gente costuma muito falar, né, de banho, de descarrego e tudo mais. E um dos meus mais conhecidos, eu diria assim, né, dentro do mundo da macumba, é o banho de sal grosso, né? A gente ouve falar muito dessa questão do banho de sal grosso, que serve muito para a pessoa como para passar na casa, né, para descarregar uma casa. E aí recebemos uma questão assim: se a gente limpa a casa com o sal grosso, então não teria problema nenhum a gente ir até o mar e trazer a água do mar, que já é uma água salgada, para descarrego. Então, para Vini, como a gente recebeu essa dúvida, hoje você vai responder essa diferença, né, da água do mar para a água que a gente faz de sal grosso em casa. Se posso ir no mar, encher, trazer essa água para casa, para descarregando a casa, ou até mesmo eu tomar esse banho em casa. E aí, para Vini? Olha, minha filha, eu já falei sobre isso aí, né? Sobre a água do mar e o sal grosso. Já falei isso aí em outros vídeos, né? Por que que não devemos trazer a água do mar para limpar, para tomar banho, né? Para lavar uma casa, para fazer um descarrego? Não. Se você quer se limpar, se você quer se descarregar totalmente, então você vai ao habitat natural, ao mar. É lá no mar onde você deve se banhar. Ainda tem, olha, existe duas fases da maré, enchente e vazante. Quando ela está na enchente, ela não serve para descarrego. Agora, quando ela está enchendo a maré. Agora, quando ela está na vazante, né, que ela está secando, chama a maré secando, aí ela está levando tudo que ela. Então, isso aí, ainda existe isso, para você tomar um banho. Agora, para você saber qual é a fase, quando ela está enchendo ou secando, então você vai lá, né, pula as 7 ondas, mergulha, faz sua obrigação, então se descarrega, né, se descarrega. Mas eu também já ouvi isso aí, né, de pessoas que dizem, não tem importância, vamos trazer a água do mar, porque se é para limpar, se é para descarregar, então trazemos para nossa casa. Olha, não façam isso, não façam isso. Quando eu falo, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não trabalho com achismo, não trabalho com achismo. Eu só trabalho o que é certo, ou então falo o que é errado. O que é errado eu falo, o que é certo eu falo também. Não trabalho. Eu acho que é assim, eu acho não. Eu não trabalho com achismo. Por isso que eu tenho aquele canal. Quem pergunta quer saber, quem responde é porque sabe. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande você dar um ensinamento, Mas tem pessoas aí na internet aí, né? Pessoas que estão fazendo canal, e dizendo, não, pode trazer. Quer dizer, dando ensinamento. Isso não é um ensinamento. Né? De trazer água do mar para descarrego ou até mesmo para guardar em casa. Isso não é ensinamento, né? Vocês estão entrando pela contramão. Então, façam o que é certo. Eu vou explicar por quê. Porque não devemos trazer água do mar. Olha, a água do mar. O mar é sagrado, nós sabemos disso. Pronto, água do mar. Está lá, água do mar. Existem os componentes, né, da água do mar. Os peixes, os búzios, águas marinhas, tudo isso. Isso aí pode. Porque são coisas que estão ali no habitat da água. Mas o mar, a água em si é o mar. Pronto. O mar é tudo. Nós sabemos que existe uma coisa chamada calunga. Calunga pequena e calunga grande. E o mar é a calunga grande. É ele que recebe, né? Recebe todos os mal, tudo de ruim. E aqueles corpos, né, que morrem dentro do mar. Então, é a calunga maior que tem. Então, você não pode trazer a água do mar. Por isso, existe o sal grosso. Mas esse sal grosso que eu falo é aquele sal virgem. É aquele sal da salina. A gente tem que explicar que é um sal diferente desse sal que a gente faz carne, né? Porque Algumas muita pessoas gente falam, pensa, não, para tomar um banho de sal
pega aquele sal refinado, que é aquele sal Ou industrializado. até mesmo sal de cozinha. Já falaram, posso fazer o banho com sal de Justamente. cozinha? Não, não pode. Aquele sal refinado, que é aquele sal industrializado. E tem aquele sal de churrasco, que é umas pedrinhas que também é quebrado. Mas também ali é industrializado. Aquele ali também não serve. Né? Para suprir uma necessidade, pode colocar. Uma necessidade que não tenha outro. Mas né? o certo é o sal virgem. Porque esse sal é o mar que ele bota nas salinas. Então, fica aquela crosta muito grande. Aquele sal, então ele é quebrado. As pedras dele ficam muito grandes. Até para dissolver na água ele demora um pouco. É o sal virgem, o sal grosso mesmo. Então, é aquele sal que nós fazemos o nosso banho de descarrego. Por que que não pode trazer a água do mar? Vou explicar novamente. O mar é a calunga. O mar é uma calunga. O mar está ali para receber. Você vê que os rios, tudo corre para o mar. Os esgotos correm para o mar. Então, o que nós podemos trazer do mar? Sustento, né? Do mar. Aqueles os componentes que estão no mar. Não água do mar, os componentes. O alimento pode ser trazido, o peixe, os pescados, tudo bem. Você pode trazer búzios, pode trazer águas marinhas e tal. Mas o mar, a água do mar em si, você não traga para a sua casa. Quer se descarregar? Não tem o sal, então vá no mar, né? Então no banho, faça o seu descarrego lá. Mas não traga água do mar. Primeiro, olha, a água do mar, ela não tem sossego. Se você trouxer água do mar para dentro da sua casa, pensando em limpar, pensando em descarregar, vai trazer aflição. A água do mar, ela não para, ela não tem sossego, não existe maré mansa. Por mais mansa que seja, ela fica para lá e para cá, ela não tem sossego, não existe sossego. Como é que você vai trazer uma coisa? É a mesma coisa de você ir no cemitério e trazer areia do cemitério para dentro de casa. Essa questão, a gente fala assim, se a calunga pequena você não, deve ir e não trazer nada, por que minha calunga grande eu vou e vou trazer a água? É a como mesma o senhor coisa. falou, é como trazer a areia para dentro de casa. Olha, cemitério é a terra do cemitério e o mar é a água. Então, é a mesma coisa de você ir no mar trazer água, é a mesma coisa de cemitério trazer terra do cemitério, areia do cemitério para dentro da sua casa. Seria uma coisa simples as pessoas entenderem, mas então, tem pessoas que discordam disso, né? Não façam isso. Não, quem quiser desconcordar, tudo bem. Essa questão de trazer a água, porque olha, descarrega o seguinte, e tudo eu não mais. sou dono da verdade. Quem concordar comigo, tudo bem. Quem não concordar, bem também. Para mim não importa. Eu estou dando uma explicação do que eu sei. Porque eu vi aí pessoas falando na internet, né, que traziam água do mar para dentro de casa para limpar, para lavar. Não façam isso, Vocês vão trazer problema para dentro da casa de vocês. É o habitat natural, vocês têm que ter. É o banho, descarrega. Vou chegar lá, olha, água do mar descarrega muito bem. E não importa. Se você mergulha, não é só do pescoço, não. Se você está lá, você está se esbaldando, você está se descarregando. Isso no banho no mar, No banho né? no mar, porque assim, olha, nós temos água doce, né? E temos água do mar. Água doce, ela faz o quê? Água doce, ela limpa. Toda água, ela limpa. Seria água de uma cachoeira, água de um rio? Água de chuva, água do rio, água então da a água cachoeira. De chuva também serve para isso? Água de lagoa, certo? Toda água doce, ela limpa. A água do mar descarrega. É uma coisa misturando uma coisa com a outra. Quando você se alimpa numa cachoeira, uma cachoeira distante do mar, você está limpando, aquela água, ela vai correr para o mar. Em algum momento vai chegar no mar, Ela vai chegar no mar, porque todo rio só corre para o mar. Todos os rios, todos só correm para o mar. Então, a água doce, ela limpa. Ela não descarrega. A água doce não é descarregada no mar. A água doce, ela limpa e a água do mar descarrega. Existe uma diferença entre a limpeza e o descarrego também, existe né? a limpeza e o descarrego. Então, você pode levar água doce para dentro? Pode. Você pode levar. Porque então, se eu for numa cachoeira, no rio, eu posso trazer essa água? Não vai ter problema? Aí não tem importância. Olha, porque existe essa tese da calunga. Da calunga grande. E o mar é a maior calunga que pode existir. O mar recebe tudo. Então, você não traga. Eu peço encarecidamente, não traga. Quer se descarregar? Então vamos lá. Existe o sal.
Onde é que eu posso arranjar esse sal grosso, pai? Olha, esse sal grosso, ele vende em casa de artigos religiosos, em casa de umbanda. O natural que vai O vai natural, comprar, né? não é aquele sal industrializado, né? Então, se você não tem na sua cidade, peça para as pessoas comprarem, trazerem né? Se você não tem ali, porque nem toda cidade que tem casa de umbanda, né? Casa de artigos religiosos. Então, mas peçam. E se não tiver o sal virgem, o sal grosso, pode fazer um sal industrializado, aquele sal de churrasco, que é aquele meio quebradinho, e o sal refinado Que é o também. mais fácil de achar, né? É, que é o mais fácil de achar. No caso de não ter, Seria uma o outra original opção. bota o genérico, né? Mas o certo mesmo é o sal virgem, certo? E também não use, quando você for tomar banho de sal, não use da cabeça não. Porque você, Essa questão, se as você pessoas for não entendem isso. se você for colocar sal na sua cabeça, você vai ofender o seu uri. Então não façam isso. No mar tudo bem, no mar você pode tomar, tudo bem. Olha a diferença, né? Ah, no mar eu mergulho. Pode mergulhar à vontade. Eles falam isso, por que no mar eu posso mergulhar? Pode, não tem. Em casa eu não posso Não. colocar o sal no meu Pois uri, na é. minha cabeça. Porque aí é um componente diferente. Porque aquele sal que você vai usar, ali você vai usar com água doce. Preste bem atenção. Lá no mar você só vai descarregar. E esse sal que você vai usar em pedra, você vai colocar a água doce. Pode ser água de chuva, pode ser água da cachoeira, pode ser água do rio, pode ser água da lagoa. Certo? Você vai colocar água de torneira, você vai colocar aquela água. Então vai misturar limpeza com descarrego. Água doce limpa e o sal corta e descarrega. Entendeu? Então não coloque na sua cabeça para não ofender o seu uri. Não façam isso. A gente não recomenda nenhum banho de descarrego com qualquer mistura Não, que nada, seja no nada, uri, nada. né? Então, Porque existem outras banha misturas do também, né? para baixo. Eu estou falando isso aí, olha. Não é querendo aparecer, não é querendo engrandecer. É uma coisa que eu sei. Eu aprendi isso aí desde pequeno. Eu nasci dentro da Umbanda. Eu sou Umbanda raiz. Eu fui feito dentro da Umbanda. Eu nasci dentro de Umbanda. Hoje eu tenho 64 anos de idade, mas com 12 anos eu já via, né? Minha mãe explicava isso muito bem, os mais velhos explicavam isso. Eu não estou dizendo isso, não é de hoje não. Então a Umbanda Raiz sempre falava de não trazer a água do mar para dentro de casa. Eu não estou falando isso, não é de hoje não é de 50 anos, não é de 60 anos agora não. Eu estou falando coisas já dos antigos, já falavam para mim, meus avós já falavam isso para mim. Então eu prezo pela Umbanda Raiz, eu peço pelo aquele segmento. Então eu aprendi e foi assim. Então é por isso que eu passo para vocês, esse ensinamento. E eu estou falando isso aí, como esta moça entrou nesta pergunta, né, que era, se podia fazer, e também eu vi aí no YouTube a pessoa falando que podia trazer, eu fiquei até assim revoltado. Como é que a pessoa vai dar um ensinamento de uma coisa que não é correta? Ora, se você quer ensinar, ensine o que é certo, ensine o que é correto. É por isso que eu tenho esse quadro comigo. Quem pergunta quer saber, quem responde é porque sabe. Mas eu só respondo o que eu sei. Eu não vou inventar. O ser humano é muito fácil de inventar, mas eu não vou inventar. Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Entendeu? Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, né, foi que eu aprendi. E são muitos anos. Eu não aprendi agora não. Há muitos anos. Desde 12 anos de idade que eu bato com o pé no chão. Eu tenho 64 anos de idade. Né? Tenho 52 anos de Umbanda. Então o senhor sempre foi... ouviu falar de que não podia trazer água do mar para dentro de casa. Não podia, porque a água do mar, sempre esse caso da calunga, mas por quê? Até eu também questionava, né? Porque não pode ir na praia trazer, não pode, não pode. Aí pronto, aí foi. Então, quando eu recebi essa explicação, de muitos anos atrás, é por isso que eu estou passando para você. E estou vendo hoje aí pessoas passando, não vão no mar, Sarave 7 outros, traga água para limpar. Olha, além de você ir se descarregar, não é se limpar, é se descarregar no mar, ainda existe esse processo da lua, existe o processo do mar, porque ou ele pode estar enchendo. Existe um processo para descarrego, né? Não é só um banho qualquer. Pode estar vazando, de vazante, pode estar secando, né? E quando você pega ele, já secando, é melhor, que vai levando tudo aquilo ali, né? Porque quando você toma o banho para se limpar, ele enchendo, depois que ele vai vazar aquilo ali. Para prevenir, o senhor citou dessa questão das calungas, a calunga pequena e a calunga grande.
A gente sempre bate na tecla, quando você for na Calunga Pequena, que é o cemitério, nunca traga nada. 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 Mas algumas pessoas, quando vão no mar, traz um búzio, traz uma concha. Isso entraria nessa tese de trazer água não só a água da Calunga, mas qualquer coisa que pertencesse ao mar para dentro de casa? Não, é isso aí que eu falo. A água do mar, ela é sagrada. Agora, existem os componentes. Aí não tem nada... Então não tem como eu trazer um búziozinho, Não, mas eu aí- precisaria pedir uma permissão também, porque tem aí tem uma segurança, permissão. né? Existe uma permissão de Iemanjá, existe permissão de senhores algum, de beira-mar. Que entendeu? cuidam ali daquela parte, né? São aqueles que trabalham na orla marítima, são aqueles que trabalham beirando o mar, tem aqueles que trabalham nas ondas do mar. Então, você pode trazer. Não Mas existe. pedindo permissão. Por não isso importa os pescadores pedir permissão. vão, né? Tiram o sustento do mar sagrado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando da água em si. Água. Porque o mar é água, os outros são os componentes. Outra questão que a gente está encerrando esse vídeo, que levantaram, que é o seguinte. A gente vê muitos, até mesmo o senhor, quando a gente vai no mar, o macumbeiro, ele leva suas guias, seus fios de conta, o de força, para limpar no mar. Ok. Descarregar. Né? Descarregar. Mas levantaram essa questão. Se eu posso descarregar os meus fios de conta na água do mar, eu posso fazer uma água de sal e descarregar em casa? Ou não posso? Pode fazer. Agora é assim, faça a água, né? Descarregou, aí você passa na água doce. Certo? Mas a água doce poderia ser até essa água de torneira? Ou eu preciso ir na Pode. Você cachoeira, em vai outro lavar, porque você vai limpar e descarregar ao mesmo tempo. Mas não é deixar de molho, é tipo, Não. faço uma vasilha com água, mergulho as guias e retiro e lavo. Pronto. Pra tirar o sal. Justamente. Olha, você preste atenção. Você não pode ficar com sal no seu corpo. Você tem que se enxaguar. Você tem que tomar um banho de mar, você tem que tomar um banho de água doce. Então, as mesmas coisas são as guias. Entendeu? Isso é guia de força, né? Guia de proteção. Geralmente, as guias que são lavadas na água do mar são as guias que são representadas de Iemanjá, são as guias representadas de sereias, são as guias de pescadores. Com a linha do mar sagrado, A linha do mar né? sagrado, né? São essas guias que a gente lavamos no mar. Né? Então- tem aquelas da cachoeira, que a gente lava na cachoeira, tem aquelas que a gente bota na mata. Tudo tem seu habitat natural. Então, né? tirando essa dúvida, se eu posso descarregar no mar a guia, eu posso carregar numa água salgada que eu faça, de sal grosso. O sal grosso o sal grosso é descarrego. Então, nessa questão Porque a gente... quando o sal grosso ele descarrega, ele limpa também, porque trabalha com água doce e o sal. Então, quando uma pessoa fala assim, traga a água do mar para dentro de casa, você deve pensar assim, será que eu iria no cemitério e traria a areia do mar, do cemitério, a areia do cemitério para dentro da minha casa? Eu gostaria de ter a areia do cemitério dentro da minha casa? É a mesma coisa, então, por você que eu vou trazer querer água do a mar. água do mar, que é a calunga grande, É só né? você pensar, calunga pequena, calunga grande. Não? A água Porque do mar é como muito se- bom para limpar lá no canto dela. Como o senhor falou, é muito fácil ir para a internet, trazer essas questões distorcidas e as pessoas que estão entrando na Umbanda hoje que não entendem, acreditarem e fazer essas coisas erradas, Não, né? porque geralmente as pessoas, elas são induzidas a fazer aquelas coisas. Olha, muita gente, eu logo no começo também, eu pensei, quando eu tinha Você 12 anos pensava de que idade, poderia 12 anos, trazer. pensava que podia trazer, porque se podia limpar lá, podia trazer para dentro. Aí foi que eu aprendi. Quer dizer, então eu aprendi isso há muitos e muitos anos, né? É por isso que eu estou passando para vocês. Eu gosto de fazer a coisa certa, certo? Que é muito fácil você escutar uma coisa na internet e tal, eu digo isso com fundamento, eu digo isso porque eu sou um banda raiz. Então eu peço, agora quem quiser concordar comigo, concorde. Quem não quiser também não tem importância. Eu não sou dono da verdade, não. Eu só estou falando, né? Porque eu vi aí na internet a pessoa dizendo que podia trazer água do mar, e essa moça agora entrou, né? Nesta pergunta aí, então eu estou falando. E agradeço, né? Agradeço aqueles que vão assistir esse vídeo do começo, meio e fim, até o final, né? Se inscreverem, né? E aqueles que incomodaram comigo, dê aquele likezinho, né? Então deixa a sua opinião do que você acha. Pode opinar. Sabia ou não que poderia trazer a água do mar para dentro de casa? Diga se é certo, diga se é errado. Porque pra mim, né? Saber. Deixa a sua opinião que a gente sempre tá vendo tudo, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e até a próxima. Axé e boa noite.